prices come down. And when the energy comes down, that's going to knock out a lot of the inflation. That's going to automatically bring the interest. While left-wing factions said this bill did not go far enough, Economy Minister Bruno Le Maire defended the plan. Je regarde l'horizon économique devant moi. O presidente Lula disse que o próprio povo pode ajudar a controlar o preço dos alimentos. A caminho do supermercado, surge a tensão ao pensar nos preços que não param de subir. Para algumas pessoas, o susto vem na conta de luz, para outras, a surpresa está nas passagens aéreas. Já no meu caso, é o café que mais evidencia o aumento no custo de vida. Mas esse fenômeno não se limita a um lugar só. Enquanto eu lido com o encarecimento do café, há quem enfrente alta nos alimentos na África ou nos preços de imóveis na Ásia. Será que tudo é culpa da Covid? Ou existem outros fatores por trás desse cenário? A seguir, uma análise de diferentes pontos de vista que ajudam a explicar por que o mundo inteiro está sentindo o peso da inflação. Se você acompanha os telejornais brasileiros, provavelmente já viu uma explicação para a inflação que recebe muita atenção. Ainda há dinheiro demais em circulação para poucos bens. Imagine que eu seja dono de uma concessionária de carros em uma fase em que, por conta das dificuldades trazidas pela pandemia, fábricas no país ou no exterior param a produção de tempos em tempos. Meu estoque de veículos diminui, porém os clientes continuam chegando, prontos para comprar. Como tenho mais interessados do que carros disponíveis, sinto que posso simplesmente aumentar o preço. Economistas no Brasil vêm alertando sobre esse tipo de inflação desde o início do pagamento do auxílio emergencial, alegando que a injeção de recursos na economia geraria um desequilíbrio entre a oferta e a demanda. A ideia central é que, se há muito dinheiro circulando e menos produtos sendo fabricados, os preços tendem a disparar, pois cada bem ou serviço disponível passa a valer mais. Reportagem recente do Jornal Nacional destaca que a inflação dos alimentos vem se espalhando por diversos itens da cesta básica, o que impede o consumidor de recorrer à estratégia habitual de substituir produtos mais caros. A reportagem destaca que, na hora de fazer as compras, um dos desafios da inflação atual é que a alta de preços dos alimentos está espalhada. Muitas vezes, isso impede a estratégia dos consumidores de substituir produtos. No Brasil, a forma mais usada para acompanhar a inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE coleta os preços de uma ampla variedade de bens e serviços, como moradia, energia elétrica, vestuário, medicamentos, produtos de panificação, laticínios, transportes e muitos outros. Depois, compara o valor atual com o de períodos anteriores e transforma essa variação em um percentual que reflete o custo de vida para a população. É fato que esse índice tem apresentado alta constante nos últimos anos. Em 2020, quando o governo federal instituiu o auxílio emergencial, houve mais atenção a esse fenômeno. Muitos se preocuparam se haveria dinheiro demais em circulação, pressionando os preços. No entanto, ao analisarmos os itens individualmente, percebemos que alguns produtos ficaram mais caros, enquanto outros mantiveram preços próximos da estabilidade ou até tiveram queda. Essa disparidade mostra que há mais fatores em jogo do que apenas o aumento de renda das famílias, tornando a inflação brasileira um tema complexo que vai além de qualquer explicação simples. Ainda assim, essa análise fica ainda mais complexa quando levamos em conta o que acontece no setor de serviços. De acordo com reportagem da CNN Brasil, mesmo com a economia aquecida, os preços de serviços permanecem em alta, sobretudo em áreas como alimentação fora de casa e turismo. Isso reforça que a inflação brasileira não depende apenas de renda disponível ou de produtos específicos. Ela também está intimamente ligada ao comportamento de setores onde a demanda segue elevada, exigindo, possivelmente, ações mais prolongadas do Banco Central para conter a escalada dos custos. A notícia destaca que a pressão na inflação de serviços também será mais um alerta para a dinâmica dos juros. A autoridade monetária já encara um cenário de depreciação cambial, expectativas de inflação desancoradas e de preços de alimentos mais elevados.
No Brasil, a variação de preços de itens alimentícios faz parte do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, calculado pelo IBGE. Para acompanhar o valor do café, o Instituto avalia o custo por quilo ou por embalagem em diferentes regiões do país. De acordo com notícias recentes, o café ficou cerca de 50% mais caro ao consumidor nos últimos 12 meses e especialistas apontam que o preço deve continuar subindo nos próximos anos. Em notas divulgadas pela imprensa, estima-se que a alta global do produto já atinge por volta de 40%, e há previsões de que esse avanço persista por pelo menos 4 anos. A notícia destaca que, mesmo com o encarecimento, o consumo de café tem aumentado a cada dia, com novas receitas que utilizam o grão. O consumidor de café, segundo a matéria, é resiliente e costuma manter um pequeno estoque em casa. Assim, quando o preço oscila, é possível adiar a compra para outro momento, esperando uma melhor estabilidade. Dados de matérias jornalísticas indicam que essa escalada nos custos tem várias causas. Entre elas, destacam-se problemas climáticos em regiões produtoras, encarecimento de fertilizantes, variações no câmbio e oscilações na oferta e demanda mundial. Fatores como aumento nos insumos de produção, custos de transporte e desequilíbrio entre fornecedores e torrefadoras também influenciam o repasse de preços ao consumidor final. Mesmo levando em conta essas pressões, há indícios de que parte das empresas eleva os valores acima do que o aumento de despesas justificaria, garantindo margens de lucro maiores. Nesse cenário, as pessoas que consomem café acabam pagando ainda mais caro, ilustrando como a dinâmica inflacionária pode ser complexa e multifacetada, raramente resultante de um único fator ou de uma simples questão de demanda versus oferta. Os gastos de uma empresa somam salários, investimentos em maquinário e matéria-prima, compondo seu custo de produção. A diferença entre esse custo total e o valor de venda é o que chamamos de margem de lucro. Entre 2019 e 2024, estima-se que a remuneração média de trabalhadores da indústria brasileira tenha crescido em torno de 15%. Embora isso supere, em certos casos, a meta de inflação de aproximadamente 2% ao ano, muitos especialistas apontam que isso representa uma tentativa de corrigir anos de defasagem salarial. Da mesma forma, o preço de insumos como fertilizantes e energia elétrica, essenciais para diversos setores produtivos, também aumentou de maneira significativa no mesmo período. Ainda assim, mesmo considerando tais custos, há indícios de que certas empresas estejam elevando seus preços além do necessário para cobrir essas despesas, ampliando suas margens de lucro. Relatórios de resultados revelam que algumas grandes corporações repassam aumentos de preço de forma mais intensa do que o justificado pela inflação de custos, gerando lucros recordes, posteriormente distribuídos a acionistas. Esse comportamento, somado aos desafios estruturais do mercado brasileiro, contribui para tornar a inflação um fenômeno mais complexo do que a simples relação entre oferta e demanda. No Brasil, ao se discutir o atual cenário inflacionário, emergem 3 grandes motivações. A primeira motivação é dinheiro demais em circulação. Quando há um grande volume de recursos disponíveis, a procura por produtos e serviços tende a crescer mais rapidamente do que a oferta, pressionando os preços para cima. A segunda é choques de oferta, agravados pela pandemia. Interrupções na cadeia de suprimentos e dificuldades de importação afetam a produção, reduzindo a disponibilidade de bens e elevando seus valores. Já a terceira motivação é margens de lucro elevadas. Grandes empresas podem aproveitar períodos de instabilidade para aumentar preços além do necessário, garantindo ganhos maiores aos acionistas. Determinar qual fator pesa mais exige tempo e dados detalhados. Ainda assim, o governo e o Banco Central brasileiro contam com diversos instrumentos para combater a alta de preços. A elevação da taxa básica de juros, Selic, é a mais evidente. Ao encarecer empréstimos, reduz o ímpeto de consumo e investimento, o que pode frear a inflação. Entretanto, esse mecanismo tem efeitos colaterais, podendo desaquecer a economia e aumentar o desemprego.
O Brasil já viveu períodos de inflação muito elevada, especialmente antes e durante os anos 80, quando planos econômicos e sucessivos aumentos de juros nem sempre resolveram o problema imediatamente, mas impactaram fortemente a capacidade de consumo da população. Hoje, o contexto é diferente, mas a lição permanece. Mexer nos juros ajuda a segurar a inflação, porém nem sempre sem efeitos adversos. Outro aspecto crucial no Brasil é o peso de grandes empresas que concentram setores inteiros da economia, tendo margem para manipular preços com pouca concorrência. Em segmentos como alimentação, combustíveis e até mesmo telefonia, é comum poucas companhias dominarem grande parte do mercado, o que facilita práticas de repasse exagerado de custos ao consumidor. Para reduzir a inflação sem sacrificar os trabalhadores, é possível adotar políticas públicas que estimulem o aumento da oferta de bens, como incentivos a produtores nacionais, revisão de tributos em cadeias estratégicas e regulamentações antitruste que limitem abusos de empresas dominantes. Além disso, investimentos em infraestrutura e inovação podem ajudar a melhorar a produtividade, barateando custos de produção ao longo do tempo. Assim, o desafio deixa de ser apenas uma questão de frear o consumo por meio de juros altos e passa a envolver o equilíbrio entre concorrência saudável, poder de compra da população e desenvolvimento econômico sustentável. Diante de tantos fatores que influenciam a inflação, desde dinheiro em circulação e choques de oferta até estratégias de lucro de grandes empresas, fica claro que esse é um fenômeno multifacetado, que não se resolve apenas mexendo em juros ou repassando aumentos ao consumidor. No Brasil, mudanças estruturais, concorrência mais equilibrada e políticas públicas inclusivas podem fazer a diferença, permitindo um crescimento sustentável sem prejudicar quem mais precisa. Tudo depende de um esforço coordenado entre governo, iniciativa privada e sociedade para encontrar soluções de longo prazo que mantenham o poder de compra e a estabilidade econômica. Agora é a sua vez. Comente abaixo como a inflação impacta na sua vida e se você gostou do conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo para que nossos vídeos cheguem a mais pessoas.